Aluno novo. Pessoal, voltei. Eu fiz uma confusão. Eu mandei o link de vocês pro nono ano. Confundi tudo aqui. Aí tinha gente do nono ano entrando Ah, tá aí. na aula. Tchau. Quem é? Quem é que tava aí do nono ano? Será que era o. Era o Fábio Matheus, né? Que tava na sala. Mas a culpa foi minha, tá, pessoal? Eu que mandei o link errado aí. É assim mesmo, muita tecnologia, a gente vai ficando velho, a gente já vai desaprendendo a mexer nessas coisas, sabe? Já, já vou fazer 23 anos agora, né? E aí a gente vai desaprendendo a usar É, essas. tio, Oi? a idade tá chegando pro senhor. Eu tenho 22 ainda, não sabia não? É, sim. Não, Não sabia não? não. Tô brincando, Você é o professor mais novo da escola, né? eu tenho um pouquinho mais. Não, vocês acreditaram, né? Hum, hum. Olha, o meu filho vai fazer, sabe quantos anos amanhã? Meu filho mais velho? 8, 7, 6 anos já vai fazer. Tá grande. 6. É, 6 anos, tá grande, muito grande. Vamos lá, galera, vamos voltar para nossa aula então, depois dessa confusão aqui que eu fiz. Vamos lá. Teve alguém que perguntou sobre página. A gente tá na página 48, tá? Ou melhor, na 49. Vamos começar a falar da página 49. E aí a Larissa Manoela vai ler pra gente. A Larissa Manoela Ferreira, ela É o vai quê? ler a servidão feudal lá na página 49. Vamos começar a falar desse, 40. desse assunto que é um assunto muito Meu importante Deus. para essa nossa segunda avaliação, que é a servidão feudal. Vamos lá. A sociedade feudal, que se consolidou no século XI, era formada por 3 ordens ou estratos sociais: os que oravam, orátores, os que guerreavam, belatores, e os que trabalhavam, laboratores, cada qual com uma função definida. Ao clero cabia rezar pelo bem da cristandade. Aos guerreiros cabia defender a sociedade com suas armas, e aos trabalhadores cabia expiar o pecado original pelo bem da humanidade, uma vez que o trabalho era entendido como um castigo do Criador de Adão, Gênesis. Esse esquema tripartido, concebido pela Igreja, permitia a dominação do clero e da nobreza sobre a grande massa de camponeses, fossem esses servos ou vilões, quer dizer, camponeses dependentes ou pequenos proprietários que estavam sob a proteção de um senhor e lhe haviam tributos. Pode-se dizer que a sociedade medieval estava estruturada sobre as relações de servidão caracterizadas pela verticalidade, ou seja, se davam entre um nobre e um camponês, membros de segmentos sociais distintos, e sobre as relações feudo-vassálicas caracterizadas pela horizontalidade, pois se davam sempre entre dois nobres. Tá, vamos dar uma pausa aqui e vamos falar um pouquinho sobre como era a estrutura do sistema feudal. O sistema feudal é aquele sistema onde boa parte da população vivia na zona rural, vivia no campo e se estabelecia em pequenos feudos, que eram como se fosse uma comunidade, às vezes murado, às vezes não, muitas vezes que tinha como principal estrutura o castelo, aquele famoso castelo medieval que a gente já viu em tantos filmes, desenhos, séries, e que inclusive muitos castelos medievais estão até hoje de pé, até hoje podem ser visitados, porque são estruturas muito sólidas e que sobrevivem há muitos séculos. Então esse é o feudal, o feudo, e o sistema que funcionava, o sistema político, econômico, social, era chamado de feudalismo. No sistema feudal, né, nesse período da Idade Média,
havia uma divisão muito bem organizada de que grupos deveriam fazer o quê. O clero, que eram os membros da Igreja Católica, deveriam orar, deveriam rezar pela alma de todos que viviam no feudo. Os nobres deveriam guerrear, eles deveriam proteger aquela região ali de invasões, de bandidos e de inimigos. E os camponeses, que eram os servos, deveriam trabalhar, tanto para gerar o sustento das pessoas do feudo, como para pagar o pecado original. Já que o trabalho, naquela fase, naquele momento da história, ele era visto como algo ruim, algo negativo, né? Essa ideia de o trabalho ser algo bom para a pessoa é algo recente. Na Idade Média não era. Tanto que a palavra trabalho deriva de tripalium, que era um instrumento de tortura que o cara enfiava na barriga e arrancava as tripas da pessoa. Né? Ou seja, tortura, dor, sofrimento. Aí tripalium acabou evoluindo para trabalho. Então, o trabalho, desde a sua origem da palavra, é algo negativo, é algo que tortura. É claro que hoje em dia a gente tem uma outra conotação para essa palavra. O trabalho é algo positivo, tipo, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer ganhar seu dinheiro, então já se perdeu. Mas naquele momento, só trabalhava pesado, e a gente sabe que o trabalho no campo não é um trabalho fácil, não é um trabalho leve, é um trabalho muito pesado, debaixo de muito sol, debaixo de chuva, é extremamente cansativo, e só quem fazia esse trabalho era essa terceira classe aí, os servos, os camponeses. Aí eu pergunto para vocês, essa divisão, ela era uma divisão justa ou uma divisão injusta? Injusto. Porque quem era mais rico não fazia nada. Todo mundo concorda? Ou tem alguém que discorda? Quem discorda é nazista. Sem extremismos aí, Larissa. Olha, era uma divisão muito injusta, porque apesar de todo mundo ter a sua responsabilidade, a responsabilidade do clero era orar, rezar. O que é relativamente mais fácil, porque você tá ali na capela, entendeu? Tá na sombra, não tá pegando chuva. E os caras, eles tinham a função de orar por todos. Havia outros grupos que tinham trabalho, tipo os monges copistas, que tinham que copiar livros, e é trabalhoso, mas é melhor do que estar trabalhando debaixo do sol, plantando milho, né, plantando batata, entre outras coisas. Então, realmente, não era uma divisão igualitária. Os nobres, eles tinham uma função. Qual era a função que a Larissa acabou de ler? Hein, Flávio? O que a nobreza deveria fazer? Alô? Lutar pelo pessoal lá. Defender, guerrear. Só que nem sempre havia guerra para travar. Quando tinha, beleza, os caras faziam alguma coisa. Mas e se passasse 20 anos, 30 anos sem guerra, sem combate? É por isso que eles organizavam aquelas justas, que eu até mostrei para vocês na aula anterior. Para eles se manterem em forma, para eles poderem fazer alguma atividade. Porque muitas vezes eles passavam anos sem ter que botar a armadura de batalha deles. Então não era uma divisão justa. Aí, descendo um pouquinho mais aqui, que a Larissa leu pra gente, o texto fala sobre as relações de suzerania e vassalagem, que era um acordo firmado entre dois nobres, que foi, Felipe? Felipe Luan chegou aí. Eles, quem não entendia a pergunta dele. A relação de suzerania e vassalagem ela era travada entre dois nobres que estabeleciam uma ajuda mútua. Funcionava mais ou menos assim. Digamos que o Felipe Luan ele é um nobre que ele tinha muitas terras. Ele era um grande senhor feudal. E o Francisco Rian, ele era um nobre que não tinha tantas terras assim.
e ele estava precisando se fortalecer, ele queria aumentar o território dele. Os dois eles vão entrar em um acordo. Eles vão realizar uma cerimônia, geralmente na presença de um padre ou de um membro do clero, e juntos eles vão firmar um compromisso, aonde o nobre que tinha menos terra vai se comprometer em ajudar o nobre que tinha mais terras. E em troca ele vai receber uma parcela daquele território. O nobre que tinha menos terra era chamado de vassalo. Ele se submetia ao suzerano. O suzerano era o nobre maior, era o nobre mais poderoso. O que o vassalo iria oferecer em troca para o seu suzerano? Ajuda militar. Então funcionava assim. O Felipe Luan ia fornecer terras para o Francisco e o Francisco, em troca, iria se comprometer em ajudar com seu exército em caso de guerra. Então gerava-se um acordo, um pacto que não poderia ser quebrado, até porque ele era firmado perante Deus. E eles chegavam a esse acordo. Um ajudava o outro. O suzerano doava terras e o vassalo ajudaria com seu exército. Inclusive, em algumas regiões, esse acordo ele era selado com um beijo. Um beijo assim, um selinho lá na boca mesmo, entre o nobre e o suzerano e o vassalo. Quando um grande suzerano, Mano, tu é gay. quando um grande suzerano entrava em guerra, ele ia convocando os seus vassalos. Lembrando, até no Game of Thrones, eu já comentei com vocês, eu acho, na sala de aula, no Game of Thrones tem uma hora que é muito bacana, porque a grande família, a família Stark, ela vai entrar em guerra. Então eles se reúnem com os seus vassalos, né, com as famílias menores, e fala: olha, chegou a hora de você honrar o seu compromisso. Chegou a hora de você me ajudar em combate. Lembra quando eu te ajudei há 20 anos atrás? Essa é a hora que você deve me recompensar, deve retribuir. Então, esse é o sistema chamado de suzerania e vassalagem. Se alguém não entendeu, essa é a hora de falar, porque é um assunto que com certeza vai cair na prova ou em algum trabalho para vocês. Todo mundo compreendeu aí ou ficou meio difícil? Sim, senhor. Não, tio. Eu vou escrever aqui, tá, Nicole? Tudo bem. É fácil, né? Acho que a gente já viu esse assunto no 7º ou 8º ano. Ah, tá. Suzerania e vassalagem. Já tá aí na tela para vocês. E Flávia, continua lendo pra gente lá de onde a Larissa parou, por favor. Tá, tio. O pacto de ajuda mútua entre dois nobres era selado em uma cerimônia chamada homenagem, que se dividia em 2 atos, o juramento e a investidura. O cavaleiro mais rico e poderoso era chamado de suzerano, e o outro, que iria se submeter a ele, era chamado de vassalo. Este se ajoelhava e declarava sua fidelidade ao suzerano, selando ambos o compromisso com um beijo. Seguia-se então o juramento. O vassalo prometia ao suzerano ajuda militar sempre que requisitado. Prometia-lhe prestar conselho e ajuda financeira em caso de necessidade. Passava-se então a investidura. Nesse instante, o suzerano doava ao vassalo um pedaço de terra, chamado de feudo, em troca do auxílio que este iria prestar. A esse acordo deu-se o nome de contrato feudo-vassálico. O suzerano podia ter vários vassalos e os maiores suzeranos eram os proprietários mais prósperos. O rei era o maior dos suzeranos, reunindo em torno de si muitos vassalos. A cerimônia da homenagem, com a presença de testemunhas, dava legalidade ao ato, já que raramente ele era registrado por escrito. Até o século XII, a cultura escrita era um traço característico dos membros da Igreja, que exerciam um monopólio do saber e do sagrado. A consolidação do feudalismo foi imprescindível para que o campesinato
medieval se submetesse ao regime de servidão. A inexistência de órgãos e instituições públicas que registrassem bens e propriedades associada à transferência de terras de uns para outros por partilha ou doação deixaram muitas vezes indefinido o status jurídico de uma família camponesa. Muitos homens livres, pequenos proprietários, passaram a condição de servos porque não possuíam provas legais de sua condição social. O pagamento das várias taxas impostas pelo senhor era garantido, até mesmo pelas cavalgadas. Essa espécie de ronda, realizada pelos vassalos de um senhor em seus domínios, infundia temor e lembrava aos camponeses a obrigação da servidão. Pode terminar ali aquele pedacinho. Herdeiro dos poderes exercidos por seus antepassados da nobreza, Carolíngia, o senhor feudal detinha o direito de ban, isto é, o poder de proibir, punir e julgar aqueles que vivessem na área de seu senhorio. Acumulava também funções militares e físicas, protegendo com suas armas a região e cobrando taxas à população por viver ou transitar em seus domínios. Ok. A gente viu então a suzerania e vassalagem, né, que eu expliquei para vocês. Bem tranquilo, bem fácil. E outro ponto que chama a atenção era o poder do senhor feudal, né? Como não havia leis escritas, como não havia praticamente nada que garantisse o direito das pessoas, ele fazia quase que o que ele bem entendesse, né? Ele criava leis que eram leis orais, eram leis faladas, e ele usava isso para ter poder sobre as pessoas. Hein, Felipe Luan? Ele tinha até poder de ban, né? Ele era o host, assim, do servidor. Ele podia banir quem ele não gostasse, quem fosse indesejado. E também havia uma série de impostos e taxas que os servos deveriam pagar para o senhor feudal. E o senhor feudal tinha a força física, né? Ele tinha homens, ele tinha armas e ele conseguia impor então o seu domínio sobre os mais fracos, que eram os servos que só sabiam trabalhar e dificilmente sabiam se defender. Francisco Rian vai ler pra gente um pedaço do mundo rural e a vida no campo. Vai lá, Francisco, dessa força aí. O Francisco mandou avisar que ele saiu da aula porque a internet dele tá muito ruim. Ah, tá. Então, a Michelle, que foi a porta-voz dele, vai ler no lugar dele. Vai lá. Michelle. Qual é a parte aí que tava comigo? Página 50. Mundo rural e vida no campo. Qual? Página 50. Tá ligado no assunto, né? Página 50. Mundo rural e vida no campo. Herdeiro dos pobres exercidos por Não, seus essa parte antepassados. já foi lida, Michelle. Dessa do século XI? É. Tá. Mundo rural e vida no campo. No século XI, a sociedade medieval experimentou um aumento populacional considerável após as guerras, catolicismo e Cataclismo. imperiais, que haviam marcado o século anterior. A necessidade de aumentar a produção de alimentos em razão do crescimento demográfico provocou arroteamentos, isto é, destamento e a Desmatamento. limpeza das áreas florestais ou baldias que até então não haviam recebido plantio. O emprego de técnicas e instrumentos agrícolas para o cultivo desses terrenos e dos já existentes, que permitiu um aproveitamento muito superior do solo, além do aumento de número de camponeses aptos ao trabalho. A produção agrícola cresceu na Baixa Idade Média, em razão do uso da charrua, do arroto, Arado. do arrodo das rodas
da difusão de moinhos de vento e hidráulicos e da rotação trienal das terras cultivadas em subordinação ao sistema bienal. Tá bom, obrigado. A gente vai perceber que a Baixa Idade Média ela vai trazer novas técnicas, ela vai trazer novas técnicas agrícolas, né, como o surgimento de ferramentas como a charrua ou o arado. Aqui na imagem da página 50 a gente tem uma gravura que mostra o arado como era uma ferramenta puxada por animais de carga e que ia sulcando, né, cavando o solo e preparando o terreno para que depois alguém viesse e só semeasse, só colocasse as sementes, facilitando muito. Além disso, outras técnicas, né, como o uso de moinhos de vento ou hidráulicos, né, a rotação trienal das terras, né, a rotação das terras era que sempre havia um descansando. Todo ano, uma parte do terreno descansava para que ele pudesse recuperar os seus nutrientes, o solo pudesse recuperar os seus nutrientes. Então, era um sistema utilizado para não esgotar totalmente o solo. Além disso, a gente tem embaixo da imagem, todas essas inovações possibilitaram um excedente significativo na produção agrícola. A grande propriedade passou a ser chamada de senhorio e não mais de domínio, como na época dos carolíngios. O senhorio era dividido da seguinte maneira: a reserva senhorial era quase metade da propriedade e lá estavam o castelo do senhor, construções como moinho, celeiro, estábulos, forno, lagar e etc., e terras para cultivo. Os mansos, ou tenências, eram as parcelas de terras cultivadas pelos camponeses para a sua subsistência. E as terras comunais eram as terras de uso comum, como florestas, rios e etc., usadas para pasto, extração de madeira, coleta de frutos e para a caça. A renda do senhor vinha de três fontes: do pagamento pelo uso da terra por parte dos camponeses, tanto em gêneros alimentícios como depois em moeda, da corvéia e principalmente das taxas e dos vários tributos cobrados. Na próxima aula, a gente vai aprofundar mais sobre esses tributos e taxas, né? Os impostos que eram cobrados sobre a população camponesa. Pessoal, até esse ponto aqui, vocês estão com alguma dúvida ou vocês estão entendendo legal? Tô entendendo Não, sim. tio, dá pra entender bacana. Tudo certo? Você já tem uma base, né? Do ensino fundamental, não é isso? Vocês lembram desse assunto? Olha, tio, Tio. pra falar a verdade, eu não lembro nem É uma maquete. o Oi? que eu estudei direito no início do ano. Mas eu tô entendendo bacana agora. Tá. E os demais, tá todo mundo calado aí, não estão falando nada, né? A Camila Vitória, o Vitinho, todo mundo aí caladão. Não sei se já dormiram, se acordaram de novo. Aqui, tio, mas eu tô prestando atenção. Hum, tá bom. Alice, cadê o Bruno, Alice? Acho que a Alice tá dormindo. Eu quero participação, galera. A Michelle respondeu. Michelle, eu sei que tá aí. A Nicole, a Sara, a Duda, o Cauê. Ah, tá. Só não querem falar hoje, é? Não estão muito pra conversa. A Emily. Tá bom, galera. Bom, se vocês não têm mais dúvidas, a gente vai se organizar agora para nossa próxima aula, tá? Daqui a 3 minutinhos já começa a nossa próxima aula. Tu tá rico ou tu tá rouco? Rouco é assim, ó. Vou escrever pra ti, cara. Rouco, tá?
E rico também, né? Graças a Deus. Bom, galera, se vocês não têm mais dúvidas, a gente vai encerrando por aqui, tá? E a gente retorna amanhã. Amanhã a gente tem aula. E amanhã eu já vou passar um trabalho para vocês. Se preparem. Tá bom? Vixe, ah, né? Fazer o quê? Tá. Então, tenham um bom dia. Amanhã a gente retorna. Tchau.